Graças a Deus. Cumprimento a todos com a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar, está em Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler apenas três versículos da palavra do Senhor. Eu vou ler, você acompanhe, porque às vezes as nossas traduções são um pouco diferentes. Glória a Deus. E logo em seguida nós já vamos nos apresentando e fazendo as considerações. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso de 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Podem assentar. Nós já oramos, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Admilson Miranda. Nós estamos com o curso básico de teologia aqui mesmo, nesta igreja, no Instituto Crer e Ser. E, curiosamente, nós estamos estudando nesse mês escatologia. Glória a Deus. A minha formação, eu tenho faculdade de teologia pela FAICAD, Faculdade das Assembleias de Deus, no núcleo ali do Aribiri. Eu me formei em 2016, foram 5 longos anos de bastante aprendizado ali, mas graças a Deus não existe vitória sem luta, glória a Deus. Estou também cursando ensino religioso, Estão fazendo ali uma pós-graduação. Se Deus assim permitir, logo nós vamos concluindo e assim nós vamos prosseguindo para a glória de Deus. Todos já estão com as apostilas nas mãos? Amém? Bem, certinho aí. Glória a Deus. Nós estamos diante de um material produzido pelo pastor Ricardo Guinâncio. Ele mora nos Estados Unidos e ele compartilhou esse material, e nós então, após avaliarmos o material, nós achamos por bem que podíamos aplicar. Por que deveria ser avaliado e não aplicar qualquer material? Acredito que no decorrer do seminário vocês vão entender o porquê. Porque várias correntes, várias escolas teológicas, várias linhas de interpretação, elas vão interpretar a escatologia de várias formas e de várias maneiras. E como nós estamos em uma Assembleia de Deus tradicional, nós temos por ética trazer aquilo que é uma corrente defendida pelas Assembleias de Deus. Nós não poderíamos trazer aqui algo que vai contrário ao que nós aprendemos, ao que nós ensinamos e aquilo que nós acreditamos. Amém? Então nós vamos aqui, logo na página de número 2, uma rápida introdução à escatologia. Irmãos, não se preocupem se vocês vão tendo assim alguma dúvida, alguma dificuldade em assimilar os assuntos. Não se preocupem. No decorrer do assunto, muitas dessas dúvidas elas vão sendo esclarecidas. E quem trouxe aí uma caneta, você já vai, anota do ladinho aí, porque no final nós acreditamos que nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas, Não deve durar muito tempo, mas anota aí a sua pergunta. Se nós não conseguimos responder hoje, nós garantimos que as responderemos na próxima semana. Amém? Então, o objetivo é de que nós saiamos daqui sem dúvidas. Amém? Muito bem. Aqui nós temos as primeiras
considerações, e logo no primeiro parágrafo nós vimos descobrindo a escatologia. Para os salvos em Cristo, este é um tema que nos traz o que, irmãos? Esperança. Muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse. Muita gente tem medo de falar em escatologia, porque são muitos símbolos, né? Coisas que ainda vão acontecer, coisas que foram preditas há 2000 anos que ainda não aconteceram, algumas que estão acontecendo. Então tem muita gente que tem medo. Eu, particularmente, comecei a ler escatologia com 12 anos de idade. Eu ganhei um livro, né? Meus pais eram católicos, foram lá em Aparecida e compraram um livro para mim, cujo título era O Apocalipse. Então disseram que eu ia ficar doido. Lá na roça disseram que eu ia ficar doido porque não podia ler, né? O Apocalipse porque ficava doido. Eu acho que não fiquei, né? Estamos aqui, graças a Deus, a minha sanidade mental ela continua tranquila. Mas a escatologia, ao mesmo tempo que ela assusta muitos, ela traz uma esperança para a igreja, para os salvos. Por quê? Porque nós sabemos que a partir de um período aqui do livro do Apocalipse, nós, a igreja do Senhor Jesus, não estará mais aqui na terra. Não é o que muitos defendem. Vocês já vão encontrar pessoas de dentro das Assembleias de Deus defendendo algo contrário. Você vai encontrar pessoas que se dizem estudiosas dentro da Assembleia de Deus tradicional, defendendo que a igreja vai passar por uma situação e outra aqui na terra. Não é o que a Bíblia diz, né? E é por isso que nós precisamos ter mente aberta, atenção, tá? Para que nós consigamos entender, porque muitos vão começar a falar de muitas situações aí. E a escatologia, ela é o assunto do momento. Nós sabemos que no decorrer da história da igreja, várias disciplinas da área teológica, elas vieram sendo estudadas. E no momento, a disciplina a ser estudada é a escatologia. Mas por quê? Por exemplo, quem tem acompanhado mais ou menos aí, tem visto o que tem acontecido no Haiti, lembra do terremoto no Haiti? Acho que foi no domingo, né? Vi ontem que mais ou menos em torno de 1.500 pessoas já tinham morrido, e esse número com certeza vai aumentar muito. Esse mesmo Haiti, que há poucos anos atrás passou por um terremoto terrível, o país foi quase destruído, e agora, de novo, nós sabemos que terremotos são um dos sinais da vinda de Jesus. Também vimos o que está acontecendo aonde? No Afeganistão, Oriente Médio, né? O caos se instalou ali, né? E vai piorar, tá? Então são sinais, né? Jesus está às portas? Não sei, ele pode estar, mas são sinais, e isso prova que a Bíblia é verdadeira, porque ele disse que viriam rumores de guerras, terremotos, fomes, maremotos, pestes. Estamos aí dentro de uma pandemia. Então o momento é propício para que a igreja estude a fundo a escatologia, tá certo? A igreja precisa estudar e precisa aprender um pouco mais sobre a escatologia para que não seja pega de surpresa, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Definição. Nós sabemos que as palavras da Bíblia, elas têm um significado, porque a nossa Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. É isso? Grego, hebraico e qual é o outro? Aramaico. Então o Novo Testamento ele vem sendo escrito em grego e partes em hebraico. Então vamos lá. A escatologia deriva de um termo chamado escatos, que significa último, e logos, que é estudo. Então, quando você junta os dois, o significado é doutrina ou estudo das últimas coisas. Certo?
A escatologia estuda os seguintes temas: o arrebatamento da igreja, o tratamento de Israel, o tratamento dos gentios, a grande tribulação, o estado intermediário, a ressurreição dos mortos e o reino milenial, Satanás, cristianismo, os santos de todas as eras, o juízo final e o estado eterno. Ok? Então são muitos assuntos. Mas a escatologia está apenas no Apocalipse? Não. Você vai encontrar a escatologia em muitos livros da Bíblia. Quando você se depara com o livro de Daniel, uma boa parte ali é escatologia. Livro do profeta Zacarias, de difícil interpretação. Praticamente todo ele é escatológico. Assuntos que, na época que ele escreveu, não estavam se cumprindo, vieram a se cumprir e ainda vão se cumprir. Zacarias, Isaías, Ezequiel, vários livros e várias partes desses livros são escatológicos. Linha de eventos escatológicos. Nós vamos ver aqui, irmãos, no início uma linha simplificada e depois nós teremos uma linha detalhada. Mas eu estou vendo aqui um resumo. Não se preocupe. No decorrer do seminário nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos detalhar assunto por assunto. Número 1, a morte de Cristo. Cristo morreu, como todos nós sabemos, em nosso lugar para a remissão dos pecados de toda a humanidade, inaugurando então o tempo ou a dispensação da igreja. O que é dispensação? Um período que o próprio Deus trata com a humanidade. No momento nós estamos vivendo a dispensação da igreja ou a dispensação dos gentios. Tá certo? Número 2, que é a era da igreja. É o atual momento em que vivemos. A igreja cristã que se iniciou com Cristo e não sabemos a duração do seu tempo até a sua retirada. Então algumas dispensações elas vão durar 300 anos, 500 anos, 800 anos, não se sabe o tempo. A atual dispensação já está durando praticamente mais de 2000 anos. E não se sabe até quando ela vai. Pode ser que ela se encerre hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos. Não sabemos. O que nós precisamos estar preparados. Depois nós vamos falar sobre o arrebatamento. Ele será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde unir-se-á eterna e plenamente com o Senhor Jesus. Irmãos, durante esse seminário vocês vão ver muitas referências bíblicas. Então, o que é que nós precisamos fazer? Na nossa casa, com tempo ou sem tempo, nós precisamos examinar essas referências bíblicas. Por quê? O que o autor, ele pensa, qual é a ideia dele, a linha de raciocínio dele, está fundamentado nas referências bíblicas. E é claro que aqui nós não temos tempo para abrir a Bíblia toda vez que uma referência é citada. Tá certo? Por isso você tem a sua apostila, e aí você vai chegar em casa, no conforto do seu lar, tranquilinho ali, e vai conferir essas referências para saber se isso realmente confere. A grande tribulação. Sabemos que após o arrebatamento da igreja, será inaugurado o período de 7 anos da grande tribulação, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, onde na primeira parte aparecerá o anticristo, governando o mundo com poder político e comercial, sustentado por 10 reis, e com poder religioso, sustentado pelo falso profeta, sob a autoridade de Satanás. Então você tem aí as referências, Apocalipse capítulo 13, versos 1 ao 5. Depois nós temos o tribunal de Cristo. Enquanto a grande tribulação se desencadeia na terra, nos céus salvos em Jesus terão as suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo, considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado, portanto salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão os seus respectivos galardões.
Tá? Aqui nós estamos em uma introdução, tá certo? E vão estar surgindo dúvida, eu sei, cara. E vai surgir muito ainda, mas elas vão sendo respondidas no decorrer do seminário, né? Depois nós temos as bodas do Cordeiro, distribuídos os respectivos galardões. Alguém sabe aqui o que é galardão? Alguém já sabe o que é galardão? Pastor Lázaro já sabe o que você vai receber lá no céu, galardão, faz ideia do que seja? Se você soubesse, não fala, né? Irmãos, nenhum estudioso ainda conseguiu definir ao certo o que é esse galardão, né? Ninguém sabe exatamente o que é, tá certo? Mas Deus vai nos recompensar. Com o que? Não sabemos, mas vai ter. Número 7, a volta de Cristo com a sua igreja. O Senhor Jesus, no segundo ato da sua vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo, da governança do mundo. Para nós, assembleianos tradicionais, Jesus vai voltar em 2 etapas. Ok? A volta de Jesus será em 2 etapas. A primeira, de modo secreto, e a segunda, todo olho o verá. Ok? Número 8, o Armagedon. Na batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos, e seus corpos consumidos pelos abutres. Satanás e os seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Nesta batalha, a menina dos olhos do Senhor, que é Israel, será salva, e assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, o Redentor de Israel e da humanidade. Número 9, o milênio. Milênio, irmãos, até há poucos dias, era para mim particularmente o assunto mais difícil dentro da escatologia. Tá? Tivemos que estudar bastante, adquirir bastante material para conseguir entender um pouco melhor sobre o milênio. Nós vamos ter um capítulo inteiro e exclusivo para falar apenas do milênio. Que após a destruição do Império Satânico começa na terra o governo de Cristo por 1000 anos. O milênio, uma teocracia, que é a teocracia? Governo divino. Segundo o reino universal, eterno, com justiça, verdade, júbilo, glória, santidade e paz, com equidade inflexível e com toda a plenitude do Espírito. Depois vem o juízo final e depois novos céus e nova terra. Após o governo do milênio, Cristo virá o julgamento final. Após o governo do milênio de Cristo virá o julgamento final, também conhecido como o juízo do trono branco. Então, juízo final e trono branco é a mesma coisa, ok? Que é a sessão judicial que terá julgar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso sentenciará ao sofrimento eterno, lago de fogo e enxofre, todos os ímpios mortos de todos os tempos, que ressuscitarão num corpo sem glória. E por isso, por terem rejeitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seus próprios livros, a condenação de viverem com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios no lago de enxofre e fogo, eternamente em sofrimento. Novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor criar novos céus e nova terra, Ele destruirá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo, e imediatamente criará novos céus e nova terra, e viverá junto com seus filhos para sempre em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrima e sem morte.
e assim estaremos para sempre na Nova Jerusalém celestial. Bem? Pois bem, então nós tivemos aqui uma rápida introdução, e agora nós vamos entrar, em assuntos mais detalhados. O primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre o dispensacionalismo, pré-tribulacionismo e pré-milenarismo. Não se preocupem com as palavras um pouco difíceis de serem pronunciadas, tá? São termos teológicos que você vai entender o significado dele, tá certo? Mas não se preocupa com a pronúncia do termo se você não conseguir pronunciar, não se preocupa com isso não. O que importa é você entender o que isso significa, tá certo? Na teologia sistemática, a escatologia é o estudo dos últimos eventos previstos na palavra de Deus, ou na palavra profética, os que ainda hão de acontecer conforme a soberana vontade de Deus. Então, aqui, nós procuraremos tratar desses assuntos de forma mais simples possível. Por quê, irmãos? Porque não adianta nós tratarmos aqui de coisas mais profundas, porque nós vamos entender. Certa vez alguém disse que foi em uma igreja e o abençoado do pregador foi pregar em escatologia. E a pessoa então era muito curiosa, uma irmã, e ela anotou. Ela saiu de lá com 13 dúvidas. Você vai numa igreja, ouvir uma pregação e sai de lá com muito mais dúvidas do que você entrou. Então, qual é o nosso conselho para os pregadores? Evitem pregar em escatologia. O Ciro Sanches e Borgo diz assim, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Tá? Se nós aqui vamos gastar de 5 a 6 semanas para tratar resumidamente desses assuntos, imagina um pregador em 30, 40 ou 50 minutos. Certo? Pois bem, para os pré-tribulacionistas, o primeiro evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Você confere em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que não se deve ser confundido com a manifestação do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 24. Esse rapto ocorrerá de modo secreto, antes da grande tribulação, que segundo cálculos complexos, terá duração de 7 anos. Aí nós temos as referências. Isso tem sido contestado por outras 2 escolas. Tá? Então, esse primeiro momento aqui é o que nós defendemos. Porém, tem mais 2 linhas de pensamento que contestam o nosso raciocínio. E, segundo eles têm base bíblica para isso. Então, por isso que é necessário que você estude, que você aprenda, para você não ser enganado por aí. Segundo o mesotribulacionismo, a igreja enfrentará a primeira metade da grande tribulação. E para os pós-tribulacionistas, os salvos já estão passando por tribulações que se intensificarão até que Cristo venha. Tá? Então, eles dão uma enrolada aí, tá? Mas eles tentam defender as suas ideias. E você vai encontrar grandes estudiosos aí, pessoas que estão no auge aí, dizendo que o mesotribulacionismo ou o pós-tribulacionismo é a linha de raciocínio mais aceita. E eles nos criticam porque nós acreditamos que nós seremos arrebatados antes que a grande tribulação aconteça. Ok? Muito bem. Principais escolas teológicas. Ok. Principais escolas teológicas. Vamos lá. Há 4 modelos ou 4 modos de interpretar o livro de Apocalipse. Tem o modo futurista, segundo o qual os textos apocalípticos apontam para o futuro.
Tem o modo historicista, que vê as profecias como simbólicas, relacionados com a história. Tem o idealista, que considera tais textos como meras expressões idealizadas da luta entre o bem e o mal, e o preterista, que interpreta as profecias como já cumpridas, especialmente no primeiro século. Então, irmãos, quando a gente fala assim, vamos estudar, irmãos, um pouquinho mais sobre a escatologia, né? Aí você vai, quando você começa a ver um pouquinho mais, você vai ver que tem pessoas que pensam diferente, pessoas que defendem teses diferentes, e que talvez consiga nos ganhar. Por quê? São pessoas que têm mestrado, têm doutorado, têm até pós-doutorado na área. Tá? Você vai encontrar pessoas aí com pós-doutorado que defendem uma linha totalmente contrária à nossa. Tá? Então, por isso que nós precisamos nos esclarecer um pouco mais. Em Apocalipse capítulo 1, verso 19, o Senhor Jesus aplica um duro golpe no preterismo ao dizer a João: escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Tá? Então o que acontece? Jesus chega para João e diz: João, escreve as coisas que você tem visto. Aí João vai e escreve as 7 cartas para as igrejas da Ásia. Ok? Escreve, João, as coisas que são, e as que após essas irão acontecer. Então você não precisa se esforçar muito, para saber que Jesus está dando ali uma escala de acontecimentos. As coisas não estão assim, já aconteceram. Tem gente que defende que muitas coisas que João escreveu ali, na verdade elas já tinham acontecido. Tá? E muitos vão dizendo, se você ler um livro chamado o Apocalipse e Daniel, tá? Você vai ver ali, eu li esse livro no final de semana, via PDF, e o escritor, ele vem trazendo todos os eventos da história, e ele vem colocando ele naqueles pontos que o Apocalipse vem dizendo. Cada um, por exemplo, peste negra, ele coloca ali, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, destruição do Templo de Jerusalém, e ele vem encaixando. Irmãos, o livro é muito bom de ser lido, mas é necessário se ter mente aberta. Caso contrário, você cai numa situação como uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas ouvi falar bastante, que interpreta tudo em escatologia de uma forma totalmente contrária ao que a Bíblia principalmente tem revelado. Então nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. Muito bem. Uma dessas revelações parentéticas está em Apocalipse de número 12, que menciona uma mulher vestida de sol. Encontraram aí? Uma mulher vestida de sol. Então nós vamos começar a já ver algumas figuras de linguagem, alguns símbolos, algumas metáforas, coisas que parecem, eles usam uma coisa para representar outra, E em teologia você vai ver na questão de símile, de símbolos e situações parecidas. Essa mulher vestida de sol está dando à luz um menino. Esse menino, acredita-se que é o Senhor Jesus. Por que acredita? Se o irmão não acredita que é, sim, irmão, eu acredito que é. Eu acredito que é. Mas nós não podemos aqui apenas dizer somente o que eu acredito. A minha linha de interpretação é a que vocês também acreditam. Eu sou pré-milenista, sou pré-tribulacionista, ok? Acredito que a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso, ok? Mas tem outras linhas de pensamento e nós precisamos discuti-las aqui. E
sendo protegida por Deus contra a fúria do dragão, que aqui é Satanás. Pergunta: quem é essa mulher? Essa pergunta nos instiga a dialogar com mais 4 escolas gerais de interpretação, além das 3 escatológicas citadas: a aliancista, a neo-aliancista, a dispensacionalista clássica e a dispensacionalista progressiva. Tá? Então vocês vão vendo que são muitas áreas que nós precisamos entender pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Para o aliancismo, Deus só tem um pacto, que é com a igreja. A aliança com Israel vale para os cristãos. Então eles embolam ali, viu? Eles misturam as duas. As promessas feitas aos israelitas já se cumpriram durante o reinado de Salomão. Olha como é que a coisa é bem forçada. Ou se cumprirão por meio da igreja, o Israel de Deus. Já os neo-aliancistas dizem o mesmo de outra forma, defendendo que a aliança com Israel é apenas uma figura da nova aliança, que nesse caso, para ambas as escolas, a mulher em Apocalipse 12 é a igreja. Tá? Vamos lá, mais um parágrafo. Precisamos agora abrir um parênteses para introduzir mais 2 escolas escatológicas que estudam o milênio, que é a milenarista e a pós-milenarista, já que estas são regidas pelo aliancismo. Os amilenaristas afirmam que não haverá um milênio literal. Jesus já está reinando espiritualmente, pois prendeu Satanás simbolicamente. Tá? Já os pós-milenaristas creem de modo semelhante. Eles dizem que o diabo foi esmagado de modo pactual e já estamos no milênio que durará até a segunda vinda de Jesus. Para essas 2 escolas, Cristo conquistará o mundo progressivamente pela vitória do Evangelho. Tá? Então, são pessoas que vivem a sua vida inteira estudando e chegam aqui a esses raciocínios. Tá? Então, para nós que estamos aqui, irmãos, né? Nós que somos tão pequenininhos, que às vezes não conseguimos dar aí 25 ou 30 reais num livro. Né? Que não queremos pagar 50 reais num curso básico de teologia. Nós vamos achar que sabemos muito mais do que alguém que estuda 7 dias por semana? Né? Porém, muitos deles estão equivocados. Tá? Muitos deles estão equivocados. Mais uma escola aqui. Dispensacionalistas clássicos. Além de identificar nas escrituras várias dispensações, como nós falamos no início, períodos em que Deus trata com o seu povo por meio de pactos específicos. Eles dizem que o Senhor tem um plano para Israel e outro para a igreja. É a referência. Uma vez que a aliança com Israel é perpétua, não há motivo para forçar Apocalipse 12 a dizer que a mulher é a igreja. Afinal, ela dá a luz ao menino. Cristo, né, esse menino que é Cristo e que afirmou: estabelecerei a minha igreja. Ora, se a igreja foi fundada por Jesus, ele não saiu dela ou da igreja, e sim o inverso, né? A igreja saiu de Jesus. Nesse caso, a mulher só pode ser Israel. Aí alguém pode dizer: agora embolou tudo. Peraí, a mulher é a igreja ou é Israel? Irmãos, por isso que nós temos cuidado, mente aberta, porque vocês vão se deparar com pessoas falando muitas situações e eles chegam a afirmar. Por que eles afirmam?
Porque, segundo os estudiosos, isso em qualquer área do estudo, quem concluiu um mestrado, ele tem autoridade para afirmar. Está entendendo? Eu não posso afirmar. Porém, o Ronnie Coser, por exemplo, o autor desse livro aqui, ele pode afirmar. Está entendendo? Ele pode dizer que eu afirmo que é isso. Por quê? São pessoas que estudaram, que pesquisaram, que foram a campo. Enfim, eles podem afirmar. Eu não posso, né? Mas segundo eles podem. Pena que alguns deles continuam sendo equivocados. Então, irmãos, a mulher vestida de sol é a igreja ou é Israel? Nós precisamos entrar no assunto para descobrir, ok? O pré-milenarismo, que é outra escola que estuda o milênio, se baseia nos pressupostos de que, ou do dispensacionalismo clássico, para defender a ideia de que Jesus virá antes dos 1000 anos que são literais, para cumprir a promessa de restaurar o reino a Israel. Já os dispensacionalistas progressivos, por outro lado, não fazem distinção entre Israel e igreja e desgastam as características do próprio dispensacionalismo a fim de dialogarem com o aliancismo. Ao fim e ao cabo, é uma espécie de semi-dispensacionalismo ou semi-aliancismo. Tá? Pois bem, não se preocupem mais uma vez com assuntos que vocês não estão entendendo. Não percam a linha de raciocínio, ok? Vamos raciocinando, dúvidas que vão surgindo aí, vão anotando ao lado, ok? Caso essa dúvida ela seja esclarecida, você já coloca ali. Se ela persistir, então nós vamos para o final para perguntas e respostas, ok? Mais um, o arrebatamento secreto da igreja. Nós cremos nisso ou não cremos? Vamos lá. A doutrina do arrebatamento secreto e pré-tribulacional, definida pelos dispensacionalistas clássicos, tem sofrido muita oposição por parte dos proponentes de outras escolas citadas. Alega-se, por exemplo, que o termo arrebatamento sequer aparece na Bíblia. Mas essa contestação é frágil, já que o mencionado vocábulo deriva da frase seremos arrebatados, de 1 Tessalonicenses 4,17. Aqui o verbo arrebatar, do grego arpazo, tem o sentido de raptar, a semelhança do que aconteceu ao diácono e evangelista Filipe, de Atos 8:39. Então, arrebatamento, para nós, o arrebatamento, ele vai acontecer de modo secreto, de modo literal. Secreto, ninguém vai ver, literal. Ele vai acontecer de fato, não é uma metáfora. Não é assim, eu acho, não. Ele vai acontecer sim. Tá? Ele tem um momento certo, tem data exata, tem eventos para se cumprir, e o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. Paulo acreditava nisso, irmãos, piamente. Se você ler 1 e 2 Tessalonicenses, você vai ver, é como se você estivesse conversando com Paulo e ele dizendo, olha, Jesus vai voltar e vai nos levar. Paulo acreditava que ele também seria arrebatado. Não é assim que está escrito? E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Ele coloca, ele está junto, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naquele tempo, né? E foi o motivo que levou Paulo a escrever a sua primeira carta e possivelmente, ou provavelmente, o primeiro livro do Novo Testamento, que é 1 Tessalonicenses. Mais um parágrafo. Críticos do pré-tribulacionismo dizem também que a ideia do arrebatamento secreto é um contrassenso, pois todo olho verá. Tá? Apocalipse capítulo 1, verso 7. No entanto, a quem o Senhor Jesus dirigiu as palavras contidas em João capítulo 14, verso 3? A todo mundo ou a igreja? A igreja que começou com os 12 apóstolos, a qual Jesus prometeu, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui o verbo
levar, do grego paralamano, também denota raptar. A maioria acredita que o rapto secreto vai ser semelhante ao você pegar um ímã, todo mundo conhece um ímã, e chegar perto de um aço, metal, um aço. Quando você encosta, ou antes de encostar, aquele contato já aconteceu. De modo que é tão rápido que é quase que impossível de ser percebido. Por isso que ele diz que assim como o relâmpago que se mostra no Oriente é visto no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser de modo secreto. Na verdade, nem mesmo os arrebatados verão. E aí tem muita gente que está esperando o toque da trombeta, tá? Quem aqui espera o toque da trombeta para se encontrar com Jesus? Tem alguém? Pois é. Quem estiver esperando o toque da trombeta, é melhor ter cuidado. Porque quando a trombeta tocar, a igreja já vai estar no céu. Sabe por quê? Velocidade da luz e velocidade do som. É só você fazer as contas, tá? Velocidade do som é infinitamente muito inferior à velocidade da luz. Então, Jesus vai aparecer, captou a igreja. E o toque da trombeta ainda estará ecoando no universo até chegar. Ok? Muito bem. O rapto dos salvos vivos é análogo à ressurreição dos mortos em Cristo, visto que esses dois grupos subirão juntos ao encontro do Senhor nos ares. Já vou responder o que significa a palavra análogo para quem não sabe. Equivalente, idêntico, semelhante, parecido, né? Pessoas vivendo em trabalho análogo à escravidão. Então, por exemplo, você quer falar uma coisa, mas você se refere a outra. Quando a polícia sai, encontrei numa fazenda pessoas fazendo trabalhos análogo à escravidão. Trabalho parecido com a escravidão. Ok? À luz de Lucas, capítulo 20, verso 35 de Filipenses 3,11, a ressurreição dos salvos, chamada literalmente de a ressurreição dentre todos os mortos, será secreta e seletiva. Porque a transformação e o arrebatamento dos salvos vivos seriam curtos. Por quê? É uma pergunta. Portanto, assim como os mortos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos, os salvos vivos também serão arrebatados dentre todos os vivos. Né? Então, é análogo, é algo parecido, é algo semelhante. Nós não acreditamos que os mortos serão tirados, né? Aqueles que morreram pela fé, acreditando no reino, mesmo antes de Jesus vir, eles serão tirados de onde eles estão e serão levados para a entrada do paraíso. Então nós, a igreja, será reunida com eles. Então, do mesmo jeito que os mortos salvos em Cristo serão tirados do meio dos mortos que serão condenados, também a igreja, né, ou o povo escolhido do Senhor, será tirado do meio dos vivos também. Ok? Quando examinamos Hebreus 9, 28, a nossa convicção de que a transformação, num abrir e fechar de olhos, e o rapto dos salvos ocorrerão de modo secreto, se torna mais firme. O autor de Hebreus diz que Cristo aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. O verbo aparecer, do grego orarô, aqui denota ser visto. Neste caso, por quem Jesus será visto no arrebatamento? Pelo mundo todo? Resposta: não. Somente pelos que o aguardam para a salvação. O que se coaduna com João, capítulo 14, versículo 3. Por isso que nós dissemos muitas referências bíblicas aqui. É necessário que nós, em casa, né, no momento ali de folga ou não, a gente precisa tirar um tempinho para a gente colocar isso aqui nas colunas direitinho e comparar um assunto com o outro, para a gente conseguir absorver um pouco mais. Mais um parágrafo. Examinemos o uso do mesmo verbo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 8. Paulo afirma que o Cristo ressurreto, antes de sua ascensão, foi visto.
todos os apóstolos. O Tiago, irmão do Senhor, e há mais de 500 irmãos. Todas essas reuniões com o Senhor ocorreram de modo secreto. O mundo não viu. Apenas para aqueles a quem o Senhor quis se revelar. Aliás, reuniões secretas de Jesus com os salvos não é nenhuma novidade, né? E nós temos as referências. Assim, por ocasião do arrebatamento, somente os salvos o verão. E isso num abrir e fechar de olhos. Um outro texto significativo nesse sentido é Atos, capítulo 1, versos 9 ao 11, no qual se menciona que Jesus há de descer do céu, assim como subiu. Né? Vocês lembram ali quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, e então, quando ele subiu, desapareceu da vista deles, eles perguntaram, ficaram ali olhando para cima, e os anjos então fizeram aquele questionamento e disseram: olha, assim como vocês viram ele subir, ele virá, ou ele voltará. E naquele momento, irmãos, ele estava em um local secreto com os seus discípulos, ou estava à vista de todo mundo? Local secreto. Ok? Pois bem, então nós temos aqui, portanto, somente os salvos verão o Senhor descendo até as nuvens, pois ele há de vir assim como para o céu o vistes ir. Né? Então, irmãos, muitas vezes nós encontramos alguns textos na Bíblia, e que muitas vezes nós já passamos por aquele texto inúmeras vezes, e não percebemos. E então, quando a gente encontra ali uma conexão, né, a gente fica maravilhado. Não sei se foi domingo. Foi domingo. Eu encontrei algo na Bíblia, e eu rapidamente já pego a minha caneta e marco, né? Porque a nossa mente é falha, né? E a Bíblia, ela é bem extensa. Então, eu encontrei algo ali maravilhoso. Eu marquei e falei: opa, aqui está dizendo uma coisa que explica o que está aqui na página seguinte. Olha que maravilha. Então, acreditamos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Né? Por quê? Se ela foi iluminada pelo Espírito Santo, como nós acreditamos que os autores, eles foram inspirados, e as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo para os autores originais da Bíblia, acreditamos que ao lê-la, nós também precisamos da iluminação do Espírito Santo para interpretar. Caso contrário, a Bíblia se torna um livro comum, um livro qualquer, né? Como muitos de nós ouvimos há tempos passados, que quando a igreja fosse tirada da terra, a Bíblia ficaria com as suas páginas em branco, né? Quem lembra disso? A Bíblia vai ficar com as páginas em branco, irmãos, as letras vão cair todinha. Nós sabemos que isso não vai acontecer, né, irmãos? Apenas, né, aquela iluminação que a igreja tinha, os outros não terão, porque o agente do Espírito Santo, né, ele está sendo tirado da terra, e esse agente é a igreja, o povo de Deus. Arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Por que pré-tribulacional? Porque vai ser antes da tribulação. Pré, né, que vem antes. Muito bem. Pré-tribulacionistas creem que a segunda vinda terá duas etapas. Por isso, não se incomodam com a ênfase de que todo olho verá. Né? Nós não nos preocupamos com isso. Sim, todo olho verá, mas quando vier numa segunda etapa. E quando vai ser isso? Né? Após a grande tribulação. Então, todo olho verá. Mas no primeiro momento, apenas os salvos. Na primeira etapa do arrebatamento, os salvos irão ao encontro do Senhor nos ares, antes da grande tribulação. Você vai encontrar as referências aqui. Na segunda, no fim desse período de 7 anos, ele se manifestará diante de todos para destruir o império do anticristo, o qual é corroborado
pela linha do tempo de Apocalipse, capítulo 19 ao 22. Trecho desse livro que está rigorosamente em ordem cronológica. Por que apenas esses capítulos, 19 ao 22? Porque os outros capítulos, os outros assuntos, às vezes eles estão entrelaçados. Às vezes você vai encontrar um assunto lá já no capítulo 17, 18, que ele faz referência no início, né? Então, por isso que é necessário que se leia de novo, tenha ali comentários bíblicos, enciclopédias, enfim, para que você possa entender um pouco melhor através do pensamento de pessoas que entendem muito mais do que nós. João avista a igreja glorificada no céu, nas bodas do Cordeiro, durante a grande tribulação. Logo depois, vê Cristo descendo do céu com a igreja. Em seguida, menciona-se a batalha do Armagedon, aí já está lá no versículo 17 e 19, a vitória de Cristo sobre o anticristo e o falso profeta, já lá no capítulo 20, a prisão de Satanás, a ressurreição dos mártires da grande tribulação e o milênio, a liberação do diabo após os 1000 anos e a sua condenação, o juízo final e a eternidade. Vocês vão vendo aqui que tem capítulos que estão lá na frente, assuntos que estão lá na frente e assuntos que precisam ser voltados. Por isso, os estudiosos, ao colocarem o livro em ordem cronológica, quem aqui já leu a Bíblia em ordem cronológica? Ou quem tem a Bíblia em ordem cronológica? Já leu? Nunca não? Pois é. Quando você pega uma Bíblia em ordem cronológica, aliás, você não consegue trazer ela para a igreja, porque os assuntos são bem diferentes do que a gente tem aqui. Mas é algo magnífico. Eu, particularmente, ano passado, ao ler a Bíblia mais uma vez, li ela em ordem cronológica. E me admirei com tantas coisas que eu fui descobrindo, ao ler novamente. Porque são muitas curiosidades, assuntos que vão saltando os olhos. Mas, poxa vida, não sabia que era assim, não sabia que era esse escritor, eu não sabia que seria esse evento, personagens que a gente acreditava que seria coisas totalmente diferentes, que ao ler em ordem cronológica você vai, o assunto vai saltando à vista. Mas como é que eu não sabia disso até hoje? Você não sabe, como a maioria das pessoas não sabe. Muito bem. Para os amilenistas ou amilenaristas, a discussão sobre a possibilidade de a igreja passar pela grande tribulação é inócua, pois eles sequer acreditam que esse período ocorrerá. Então, irmãos, tem gente que não acredita que a igreja vai passar pelo arrebatamento, pelo milênio, ou pela grande tribulação, ou por uma coisa ou por outra. Essa linha de pensamento aqui dos amilenaristas, eles nem discutem sobre isso. Por quê? Porque eles nem acreditam na grande tribulação. Para eles, a grande tribulação já está acontecendo. Ou, se porventura isso vier a acontecer, coisa que eles não concordam, a igreja vai ser arrebatada após isso. E vocês já imaginaram, depois de tudo que o povo de Deus passou e passa pela terra, nós no Brasil, nós estamos num paraíso, É uma maravilha, Já pensou os crentes lá no Afeganistão? Vocês viram que o Talibã jurou matar todos os cristãos, em especial os americanos. E lá a gente sabe que o cara não brinca. Lá eles não precisam da ordem de um chefe de sei lá o quê. Não. Alguém está lá com o seu rato de picoche ou o AK-47, ele simplesmente mata esse aqui era cristão e é capaz de ser até condecorado. Lembra do que Paulo fazia? Ele achava que estava prestando um serviço a Deus. E eles, ao matarem cristãos, acreditam que estão prestando um serviço ao seu Deus, que é Alá. Então eles não precisam da autorização de ninguém. O sujeito pode simplesmente matar um cristão e ele vai até receber uma recompensa. Aqui na terra ainda, segundo eles.
Então, quer ser crente de verdade? Dá um pulinho aí no Haiti por esses dias, né? Na Síria, na Libéria, na Índia, na China, né? Eles já devem estar fabricando mais um vírusinho para mandar para cá, né? Dá um pulinho, né? Aí você vai saber o que é ser crente, passar por tribulação. Por isso que tem muita gente que acredita que a igreja já está passando pela tribulação, tá? Por isso que eles acreditam nisso. Muito bem. Eles acreditam, irmãos, aqui, que, vamos lá, mais um, preteristas, né? Não vamos perder muito tempo com esses amilenaristas, não. Os preteristas, hermeneuticamente falando, dizem que esse grande evento, para os milenaristas que são futuristas, ele já aconteceu por ocasião da destruição do templo em Jerusalém, o que o anticristo foi o imperador Nero. Irmãos, então você vai ver que os sujeitos estão tão perdidos que eles acreditam que a grande tribulação começou lá no ano 70 e que Nero foi o anticristo. Outros acreditam que Antipas foi o anticristo, mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essas coisas vão acontecer como nunca antes aconteceram. Então, quando acontecer o período da grande tribulação, ele vai ser único, sem precedente. O que é sem precedente? Nunca aconteceu algo parecido antes, tá? Então, você acreditar que essas coisas já aconteceram é forçar muito mesmo a barra. Mas nós precisamos, não concordar, mas respeitar as opiniões. Essa tese não se sustenta, visto que a maioria dos historiadores afirma que o Apocalipse foi escrito no final do século I, entre os anos 90 e 95 depois de Cristo, e foi nos últimos dias do imperador Domiciano. Porque Jesus, cerca de 20 anos depois da destruição de Jerusalém, diria a João: escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Ademais, ao discorrer sobre a grande tribulação, ele disse que esta será um evento sem precedentes e incomparável. Aí a gente vai precisar voltar lá para Mateus capítulo 24. Nós vamos ter um dia específico para falar sobre Mateus 24 e 25. E nós vamos ver todos aqueles eventos que Jesus fala ali, as 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, né? As 3 respostas, e nós vamos ver que muita coisa do que Jesus falou ali ainda não se cumpriu. Agora vamos para os pós-tribulacionistas, que afirmam que o arrebatamento e a manifestação do Senhor são o mesmo evento. Acreditam, portanto, que a igreja continuará passando por tribulações cada vez mais intensas, misericórdia, até a segunda vinda de Jesus. Já para os meso-tribulacionistas, Cristo livrará a igreja em meio à grande tribulação, permitindo inclusive que ela sofra os vis ataques do anticristo constantes em Apocalipse 13. Os caras gostam de sofrer. E tem uma coisa, você vai encontrar gente pertinho de nós aqui defendendo essas coisas aí. Dentro de uma Assembleia de Deus, tá? É por isso que nós temos que ter cuidado. Tenham cuidado com o que se ouve, porque pessoas chegam dizendo que isso e aquilo, porém a base de estudo deles é uma base que não coaduna com a linha doutrinária e tradicional da Assembleia de Deus, e eles vão pouquinho. Lembra o que Jesus disse? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Essas 2 escolas acusam o pré-tribulacionismo, somos nós, de se apegar exageradamente à simbologia profética, ao afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação. Não é isso que nós afirmamos? No entanto, além das conhecidas analogias, arrebatamento de Enoque, livramento da família de Noé, etc., pelas quais alguns pregadores defendem a ideia de que a igreja escapará dos juízos tribulacionais, há passagens que confirmam tal livramento de modo eloquente. Apocalipse 4 talvez seja o capítulo bíblico mais emblemático quanto ao rapto pré-tribulacional da igreja, no qual o Senhor
revela a João de modo profético, através de símbolos, o futuro glorioso da igreja. Irmãos, vocês vão ver que um estudioso como esse aqui, ele diz um capítulo emblemático. O que é isso? De difícil interpretação. Aí você vai encontrar crente aí de 2, 3 anos no banco. Não, isso aí é Deus. Não, cabeça não. A gente precisa respeitar as opiniões. E voltamos a afirmar, não somos obrigados a concordar. Ok? Muito bem. Esse apóstolo, o apóstolo João, ele vê a igreja, vê toda a situação de um modo profético. Ele vê uma porta aberta no céu. E aqui no capítulo 4, ele vê 24 anciãos ao redor do trono de Deus, os quais não são anjos, esses 24 anciãos, pois em nenhum lugar do Novo Testamento seres angelicais são chamados de anciãos. Em nenhum lugar. Os anciãos, quem são os anciãos do Novo Testamento? Os presbíteros. No Novo Testamento, ancião e presbítero é a mesma coisa, e nunca anjo. Então, estão ali, diante de João, 24 anciãos que adoram aquele que vive para todo sempre. Quem são esses seres? Vamos para o texto. Esses presbíteros, eles estão assentados em tronos. O que é curioso, pois Jesus tinha acabado de prometer isso à igreja. Prometer o quê? Esses tronos. Eles usam vestes brancas e coroas de ouro, porque o Senhor também acabara de prometer aos salvos. Irmão, é verdade? Está ali as referências. Está tudo bonitinho aqui. Você chega em casa com fé. Eles também têm harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantam um novo cântico que dá ênfase à morte expiatória do Senhor. Ora, se não são uma categoria angelical, como querubins e serafins, só pode ser um novo grupo no céu. Vamos continuar aqui. Eu já sei quem é. Você já sabe? Poxa, legal. Vamos continuar aqui para a gente tentar entender exatamente como é que essas coisas funcionam. Quanto ao número 24, no próprio livro de Apocalipse, explica-se indiretamente que alude às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos do Cordeiro. Alude, não está dizendo que é. Ok? Estas e todas as outras características citadas não deixam dúvida de que esses anciãos representam a igreja formada pelos salvos de todas as épocas. E neste caso, não resta mais dúvida de que ela, a igreja, estará no céu antes da abertura dos 7 selos, que aludem aos primeiros juízos, logo no início da grande tribulação. O que Jesus estava querendo passar para João? Que esses 24 anciãos aqui, eles representam uma totalidade. Por exemplo, aqui na igreja, na Assembleia de Deus, o ministério aqui é Ministério Caxias do Sul. Então, sai aqui 2 presbíteros, presbítero Evandro, e eles vão representar a igreja Assembleia de Deus em outro lugar. Está entendendo? O número de membros, colocar aí, 80, 100, 150, alguém diz amém, 200, 500, mas esses 2 estão representando a totalidade. Não há necessidade de ir todos para que alguém lá fique sabendo que a igreja está ali. Os 2 estão representando a igreja. Então aqui, esses 24 anciãos, eles não são uma nova classe de anjos. Eles representam a totalidade do povo de
Deus, salvo de todas as épocas, inclusive os que ainda seriam salvos. Tá? Por quê? Naquele momento que João viu ali, a igreja estava, né, em franco desenvolvimento. No ano 90 ou 95, a igreja ainda era um bebê, né? Ainda era tratado como uma igreja primitiva. Então muita coisa ainda tinha que acontecer. Se voltarmos ao capítulo anterior de Apocalipse, veremos o Senhor prometendo guardar, né? Se você voltar ao capítulo 13, o Senhor promete guardar a igreja de Filadélfia da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Irmãos, por que muita gente interpreta, ou às vezes comete o erro de chegar a uma conclusão precipitada? Ler de qualquer maneira. É necessário que em qualquer leitura, seja ela da Bíblia, enfim, você respeite pontos, vírgulas, acentos, tudo. E na Bíblia, irmãos, às vezes uma vírgula, ela muda todo o sentido do texto. Então é necessário se ler com muito cuidado, com muita cautela, né? Sabendo que a Bíblia não é um livro qualquer, tá? A Bíblia é praticamente um livro divino, sendo lido por alguém, né, por seres humanos. Então, por isso que é o que Paulo diz, né? As coisas loucas, né? O mundo entende tudo isso como loucura, mas para nós, os que cremos, é o quê? É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o evangelho de salvação, não apenas para nós, mas para todos aqueles que ouvem e acreditam. Muito bem. Então Jesus promete guardar a igreja da hora de toda a tentação. Jesus não prometeu àqueles crentes e a nós, por extensão, que não morreriam, e sim que seriam guardados de algo que virá sobre todo o mundo, que só pode ser a grande tribulação, da qual todos os arrebatados serão guardados. Depois vocês vão entender direitinho essa diferença de guardar ou guardar na. Apocalipse 4 se conecta perfeitamente com o capítulo 19. Olha só, no assunto do capítulo 4, ele vai se conectar com o capítulo 19 do mesmo livro. Passagem que também não deixa dúvida quanto ao fato de que a igreja estará nas bodas do Cordeiro durante a grande tribulação. João vê os salvos, que formam os exércitos do Senhor, vindo à terra com ele, né, com o Senhor. Aqui, a Nova Jerusalém é chamada de noiva, o que é uma metonímia, em referência aos moradores dessa gloriosa cidade, inscritos no livro da vida do Cordeiro, que significa metonímia. Se você quiser anotar aí, por exemplo, aqui próximo nós temos, vamos colocar ali, a loja de roupas da Ruth, né? Ou material de construção do César. Estou fazendo aqui um merchandising aqui. Nós que conhecemos, dizemos assim, eu vou no César. Então você já sabe aonde a pessoa vai. É uma metonímia. Eu vou para Ruth. Você não precisa falar assim, eu vou lá na loja de confecções da Ruth. Você abrevia. Então é chamado de metonímia. Então a Nova Jerusalém ela é chamada apenas de noiva. E quando você fala noiva, a noiva é a igreja. Lá, né, já dentro de Apocalipse, noiva é a Nova Jerusalém. Para nós na atualidade, noiva somos nós. Já dentro do Apocalipse, a noiva é a Nova Jerusalém. Escritos de Paulo mostram que ele era pré-tribulacionista. E aqui ele dá até um risozinho, né? Puxando sardinha para o nosso lado. Consideremos as suas afirmações em 1 Tessalonicenses. Logo após mencionar o arrebatamento, sobrevirá repentina destruição aos filhos das trevas, e que de modo nenhum escaparão. Quanto aos salvos, ou os filhos da luz, não serão surpreendidos por aquele dia, que virá como um ladrão, pois Deus não nos destinou para a ira. Olha que promessa gloriosa, né?
Deus não nos destinou à ira. E nós sabemos categoricamente que a grande tribulação, ela tem um efeito primordial, principal, ela tem um objetivo característico, que é o quê? Punir Israel. E por extensão, vai punir os gentios. Tá? Então a grande tribulação não é para a igreja, ela é primordialmente para Israel, porque não creram no Senhor Jesus, na sua primeira vinda. E por extensão, o mundo vai também sofrer todos os castigos, porque juntamente com Israel não creram no Senhor. E os gentios, pior ainda, porque fizeram todas, né, as malícias ou malefícios que puderam fazer. Muito bem. Pré-tribulacionistas interpretam a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses à luz da primeira carta. Tá? Você lê uma, né, interpreta essa à luz da outra, como se as duas cartas fossem o mesmo assunto. Tá? Logo após mencionar o arrebatamento, e de tudo que o Senhor Jesus ensinou em Apocalipse e no seu sermão profético de Mateus 24 e 25. Por isso, não supervalorizam a tese baseada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Depois quando você lê, você vai entender o que nós estamos falando aqui, que está fora de contexto, esse versículo apenas, de que não haverá arrebatamento pré-tribulacional secreto, visto que a volta de Jesus só acontecerá após a manifestação do anticristo. Sabemos que é a segunda vinda, né? Em 2 Tessalonicenses 2, evidentemente, Paulo dá sequência ao assunto apresentado na primeira carta e alude à manifestação do Senhor após a chegada do homem do pecado, ao citar a apostasia. Ele faz uma conexão com a operação do erro, que já é uma realidade nos nossos dias. Mesmo antes da manifestação pessoal e visível do anticristo, o que se constitui nesse caso um sinal dos últimos dias, inclusive do arrebatamento. Lembra do que João falou? Que o espírito do anticristo já habitava, já estava agindo, isso nos tempos de João. Agora você imagina 2000 anos depois. Né? Então a coisa só vai piorando a cada dia. Por isso que é correto quando nós dizemos: o Senhor está às portas, né? O Senhor está vindo. Alguém vai dizer: eu ouço isso há 2000 anos. Foi o que os crentes em Tessalônica disseram, né? E aí Paulo chegou e esclareceu para eles o que isso poderia acontecer. Muito bem. Aliás, 2 Tessalonicenses 2, versos 6 ao 8, Paulo assevera que o iníquo só se manifestará em pessoa depois que for tirado o que o detém. Vocês já leram essa passagem, né? Acredito que muitas pessoas já leram ali e disseram: aquele que o detém é quem? É o quê? E a maioria das pessoas dizem que é o Espírito Santo, né? Quem detém o anticristo? Quem detém a manifestação do anticristo? Né? Nós acreditamos que o anticristo ele só se manifestará de forma visível após o arrebatamento da igreja. Isso pode acontecer no mesmo dia, né? Pode acontecer no mesmo dia. Mas acreditamos que o anticristo só se manifestará quando a igreja sair da terra. Então, quem detém o anticristo? O povo de Deus, não apenas a igreja, tá? Porque senão nós estaremos sendo discriminatórios. O povo de Deus. O povo de Deus que ainda está na terra detém o anticristo. Assim que o povo de Deus sair, o agente anticristo sair da terra, então o anticristo se manifestará. Porque nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Não foi isso que Jesus disse? Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E mais próximo à sua partida, ele disse: vós sois a luz do mundo. Então agora, no momento, né, com toda a ousadia, quem é a luz do mundo? Nós, o povo de Deus. Segundo alguns personalistas, é o Paráclito, né? Eles acreditam que seja o Espírito Santo.
que sairá da terra junto com a igreja. Mas essa tese não parece muito lógica, já que desconsidera a onipresença e a imensidade do Espírito Santo. O mais coerente seria afirmar que o que impede a manifestação do anticristo é o próprio povo de Deus, que será arrebatado antes da ira futura, né? A ira que há de vir, né? Então, como nós vimos, irmãos, são assuntos que um defende uma coisa, outro defende outra, mas nós precisamos ter bastante cuidado. Não adianta você ler a Bíblia de forma corrida. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 15 vezes, 16 vezes, e tem, irmãos, uma dificuldade incrível de tratar ou de aceitar ou de explicar alguns assuntos, né? Não estamos dizendo aqui que não se deve ler. Na verdade, se deve ler a Bíblia, né? Coisa que a maioria dos crentes não fazem, infelizmente. Nós não vamos perguntar, mas se perguntássemos aqui, quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, né? Ou mais de uma vez? Quem já estudou alguma coisa na Bíblia? Nós ficaríamos, né, um tanto decepcionados. Mas é a realidade, né? As pessoas não gostam, porque são assuntos difíceis. Imagina você lendo Levíticos, Números, Ezequiel, né? Ou você lendo Zacarias, aquele negócio, um tacho daqui, fico, sei lá do que. Meu Deus, o que isso significa? O que acontece? Aí vem aquele sono maldito, né? Você está lendo ali aquele sono miserável. Basta você fechar a Bíblia, some o sono. Aí o que você tem que fazer? Repreende esse sono, manda ele para outro lugar, né? E continua lendo. Porque, irmãos, tem que se ter disciplina, tem que querer. Caso contrário, a gente vai ficar como o início da entrada de Ezequiel. Lembra de Ezequiel, quando ele foi chamado lá, ele foi entrando e a água entrava nos artérios, um pouquinho no joelho, um pouquinho na cintura, um pouquinho não conseguia andar. Se nós não nos esforçarmos, nós vamos ficar com a água apenas nos artérios e vamos ficar apenas comendo pelas beiradas, né? E não vamos chegar a lugar nenhum. Por exemplo, nós precisamos adquirir materiais, né? Ciro Sanches e Bog, Antônio Gilberto no Calendário da Profecia e vários outros estudiosos. Nós gastamos dinheiro com tanta coisa, né? Mas não queremos investir em quase nada para o nosso conhecimento, para o nosso esclarecimento. Muito bem, por hoje nós vamos fechar aqui com esse assunto. Na próxima lição nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro e a grande tribulação, tá? E são assuntos que vão, eventos que vão acontecer ao mesmo tempo, né, no céu e na terra. Nesse momento, quem tiver aí alguma pergunta, tá? E já anotou, rapidamente pode perguntar, olha, isso ou aquilo. Ou todo mundo entendeu tudo? E eu não acredito, viu? Ninguém tem pergunta? Nem o Alessandro? Professor, esclarece aqui, Sim. falado por último, que alguns acreditam que quem tem o anticristo é o Espírito Santo. Sim, para trás. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será retirado. Sim. Alguns já ouvi falar que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo subirá juntamente com a igreja e não habitará mais na terra. Sim. Muitos acreditam que o Espírito Santo será tirado da terra, não é isso? Então, isso são ideias, irmãos, que já caiu por terra há muito tempo à luz da Bíblia, né? Porque nós vamos encontrar lá, bem lá adiante, né? Lembra daqueles salvos que aparecem diante do Cordeiro com palmas nas mãos, que tem as suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro? Lembra daquilo? E então ele pergunta para João, e esses? De onde vieram? Né? Diz, olha, esses são os mártires da grande tribulação. E aí, eles foram salvos, por isso estão no céu. Irmãos, quem é que salva o homem ou a mulher do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, é isso? Existe conversão verdadeira
verdadeira sem o Espírito Santo? Não. Tá? O ser humano, por si próprio, ele não pode se converter a Jesus. Então, se nós acreditamos que vai haver conversões na grande tribulação, e a Bíblia diz que vai, e o Espírito Santo, ele é onipresente, ele pode estar em qualquer momento, em qualquer lugar, em todos os lugares, em todas as eras, então nós acreditamos que ele vai permanecer na terra. Porém, a sua ação, por causa da humanidade, ela será limitada. Porque no momento, o principal agente do Espírito Santo aqui é a igreja, o povo de Deus. O Espírito Santo age através de nós. Então, quando a igreja for retirada, igreja não é metaforicamente falando, mas quando o povo de Deus for tirado, mas por que não igreja, irmãos? Não, porque algumas pessoas vão ser salvas sem nunca ter pertencido a uma igreja. Tá? Então eu preciso, né? Não estou falando, a nossa cultura é diferente, tá? Nossa cultura é diferente. Não entra nessa de desigrejado, não, que corre um sério risco de cabeça para baixo do inferno. Tá? Continue indo na igreja, vê lá o que Hebreus fala, né? Não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de muitos. Na nossa cultura, nós temos que continuar vindo à igreja, respeitando nossos líderes, fazendo aquilo que deve ser feito. Mas alguns serão salvos sem nunca terem pertencido a uma igreja. Então, o Espírito Santo não será tirado da terra. Tá? O que detém a manifestação do Espírito Santo é o povo de Deus. O que detém a manifestação do anticristo é o povo de Deus. O povo de Deus é tirado, o anticristo então se manifesta e nós estaremos avisados. Mais ou menos? Só para não perder o Sim. nós vemos várias vertentes aí da questão de interpretação da Bíblia. Sim. Então, na prática, qual é o grande perigo de questão? Por mais outra razão. Então, tradicionais lá, que interpretam diferente, a questão das duas voltas, duas etapas, uma volta só, arrebatamento não vai ser direto. Qual o perigo que a gente vê diferente eles, qual o perigo que eles estão criando, crê diferente, e crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação? O perigo é não se preparar. Por quê? Porque o que Jesus disse? Que um pai de família, se ele soubesse o horário, o momento que o ladrão viria, o que ele faria? Ele montaria guarda. Né? Então o que nós temos que fazer? Estar preparado. Porque aquele momento vai acontecer como no abrir e fechar de olhos, ou como um ladrão. O ladrão não pisa que ele vai na sua casa. Não, ele chega de forma inesperada. Então, se eu não estou esperando que a igreja vai ser arrebatada, então eu não me preparo para isso. Eu vou tocando a vida. Está entendendo? Eu estou dando a vida. Então, isso é um perigo. Eles estão errados? À luz da Bíblia, irmão, sim. Porque como é que Jesus disse que ele vai guardar a igreja da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo? Ele vai guardar, ele vai proteger. Como é que eu vou acreditar que a igreja vai ser tirada do meio? Por exemplo, Daniel, ele foi livrado na cova dos leões ou da cova dos leões? Na cova. Ok? Os amigos, na fornalha. José, na prisão. Ok? Mas a igreja em Filadélfia, 3:10, vai ser livre da e não na. Lembra que eu disse, irmãos? Na Bíblia, uma letra, uma vírgula, ela muda o sentido de tudo. Ela muda o sentido de todo o texto. Então Jesus prometeu que vai guardar a igreja da. O que é isso? Ele vai guardar, tirar da. Tá? Daniel, ele não foi guardado da cova, ele foi guardado na cova. Ele passou pela cova, passou pelos perigos. Nós não. Nós vamos estar em outro lugar. E é o assunto que nós vamos tratar na próxima lição. Certo? Mas bem? Podemos encerrar? Ok? Nós estamos encerrando nesse momento. Então, para entender, então, Sim? a noiva significa, então, Israel? Não. Nesse momento, a noiva, para nós, para Israel, a noiva é Israel. Para nós, a noiva somos nós. Aqui, né? Dentro do Apocalipse, a noiva são todos os salvos. Por isso que nós temos que ter um cuidado, irmãos, de
tratar Israel de qualquer forma. Deus tem um plano específico com Israel, tá? Então, nesse momento, para nós somos a noiva. Para Israel, eles são a noiva. Está entendendo? E dentro do Apocalipse, já lá, quando João teve as suas visões, a noiva são todos os salvos de todas as eras. Ok? Mais ou menos? Sim, todos. Desde Adão até o último. Bem? Professor, o que significa essa página branca no meio da Bíblia? Página branca? É. Na verdade, nada. O que simboliza? Não, é só para dividir. Porque o que se dizia antigamente, né? Que assim como tem uma página em branco na Bíblia, a Bíblia vai ficar toda em branco assim que a igreja foi tirada. Né? Irmãos, a Bíblia vai continuar sendo Bíblia. Tá? Porque Bíblia é uma coleção de livros. E racionalmente agora vai ter significado. Como? E racionalmente vai ter significado. Então, no momento aqui, né, nesse momento, ela simplesmente divide a Bíblia. Né? A página branca aqui, muitos interpretam como um período de silêncio profético que Deus teve. Né? Deus não deu profecia, mas ele estava trabalhando. Não é isso? Então, isso, período interbíblico, de 400 anos, não é isso? Mas é um período de silêncio profético. Apenas não havia profecias. Mas todo o desenrolar da história estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, do mesmo jeito vai acontecer, né, no período da grande tribulação. A palavra não vai estar sendo pregada de forma como deveria ser, tá? Mas a Bíblia vai estar aqui, ok? E quem conseguir ler e conseguir atrair a atenção do Espírito Santo vai conseguir entender. E por isso não vai aceitar a marca da besta. Certo? Pastor Lázaro, cadê os tempos?